Oi, gente linda, maravilhosa, mais um episódio do nosso TatiCast. Se você ainda não segue nosso canal aqui no YouTube, já clica, não pause, clica aqui e já segue a gente, que vai ser uma entrega sempre de conteúdo incrível. E hoje eu tô com nada mais, nada menos, a nossa queridíssima, vou até ler aqui, amiga, que eu fiz uma biografia linda para ti, Patrícia Rodrigues, essa mulher incrível que engravidou aos 13 anos. Gente, que pausa que vamos ter hoje, hein? E em seguida teve gêmeas. Meu Deus do céu, experiências que moldaram sua vida e sua visão sobre o papel das mulheres na sociedade. Ela se dedica e empodera outras mulheres e a se tornarem protagonistas da sua vida, da sua própria história. Vamos explorar essa jornada juntas hoje, né? De olhar para essas mulheres junto com as suas crenças. Primeiramente, Paty, muito obrigada por você estar aqui, Que por honra. ter aceitado e ser contribuição na vida de muitas mulheres que hoje em dia passam por momentos difíceis e são ali meio que perdidas, né, nesse mundo tão desafiador que é a nossa atualidade. Ah, Feliz. amiga, obrigada. Eu quero te agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui com você nesse momento tão lindo da sua vida. Muito Sinto obrigada. muito grata e vamos contribuir. Quero contribuir o máximo possível pro teu canal, pra essa mulherada linda. Lindos. E vamos nessa. Vamos nessa? Vamos Vamos nessa. começar então do início? Me fala como que foi ser mãe aos 13 anos. Que Foi desafio. desafio, amiga. Eu falo que. Eu contei esses dias, né, no meu perfil, que foi um estupro de vulnerável. Então, eu era muito nova, não sabia o que estava fazendo, o que estava acontecendo. Mas eu vim de uma família disfuncional e eu senti uma carência muito grande. Então, eu acredito que nada seja por acaso. E ao conhecer essa pessoa X, eu acabei acreditando que fosse o amor da minha vida, que fosse a pessoa certa, mas uma pessoa 11 anos mais velha que eu. Você tinha 13 Eu anos e tinha ele 11 anos mais 11 velho. anos mais velho. E quando eu engravidei, foi um choque pra mim. Foi um choque. Eu falei, meu Deus, e agora? Porque eu era uma menina, uma criança, não sabia de nada. Hoje a minha filha tem 12 anos. E eu olho e falo assim, gente, uma criança. Eu, praticamente com a mesma idade, já tendo a responsabilidade de criar uma criança, né? E naquele momento minha mãe falou, olha, você não vai sair de casa. Você vai ficar aqui. E eu falei pra ela, mãe, mas eu preciso agora criar a minha família. Olha a cabeça do Gente ser com humano. 13 anos de Eu idade. preciso criar minha família agora. E ela falou assim: olha, você não vai. Se você for, é um ambiente muito perigoso. A gente não sabe o que vai acontecer. E eu crente que eu ia formar minha família ali. Só que era uma pessoa narcisista, uma pessoa completamente abusiva. E eu fui. Eu falei: não, mãe, agora eu preciso criar minha família. Eu tô grávida. E antes ele tinha me dado a sugestão de fazer um aborto. Imagina, eu poderia morrer eu e a criança, né? É muito sério. Então, os sinais, eles sempre estão ali, né? Só que eu muito nova, não consegui ver e fui morar com ele. Durante esse período de um ano que eu estive com ele, foi, assim, um pesadelo. Eu vivi todo tipo de abuso financeiro, abuso físico, sexual, material. Até ele escondia produtos de higiene que eu não podia usar. Pra você ter uma Nossa, noção. que pesado, Então gente. eu passei assim, fome, frio, foram momentos muito difíceis e eu não contava pra ninguém, porque a minha esperança é que ele fosse mudar, A gente sabe? Que sempre ele fosse, acredita na mudança do outro, não é sempre mesmo? acredito. E eu achei que ele fosse se transformar, que ele fosse mudar. E aí na última agressão, depois que a Laura tinha nascido, né, que foi uma agressão muito séria, e eu falei, não, realmente isso aqui não é pra mim. E aí eu olhei pra toda aquela situação, falei assim, nunca mais eu vou viver isso, nunca mais eu quero estar nesse cenário, nessa situação. Aí foi quando eu contei pra minha família, aí todo mundo ficou chocado. Meu pai quis matar o ser humano, né? Obviamente. Aí eu voltei pra casa da minha mãe. E aí aquela vergonha, né? De meu Deus, agora eu tenho que começar tudo do zero, voltar pra casa da mãe, os sonhos desiludidos, tudo. Mas eu voltei a estudar, fui estudar, terminar o colégio. Só que eu trabalhava, estudava e cuidava Isso da com quantos Laurinha. anos? Que eu já tinha 14 anos. 14 anos. Quando eu separei, eu entrei numa choperia e ninguém sabia minha idade. Eu entrei lá falando que era muito mais velha. Já entrei como caixa, logo depois eu virei gerente, porque como eu era muito madura, então eu fui agindo a vida, Desenvolvendo. porque eu precisava comprar fralda, leite pra Laura, porque o pai dela em si não dava nenhum suporte. Então eu tive que fazer do limão à limonada, literalmente.
Dentro hoje da realidade que a gente vive, eu sei que é um mundo distante, mas é factível que um adolescente ela engravide, né? Sim, É possível que isso, e em diferentes níveis sociais, pode ser exatamente. que isso aconteça. Como você acha que a sociedade está nesse lugar de abraçar essa adolescente que entra nessa gestação? Como que você vê esse cenário dessa adolescente em ter essa responsabilidade? O que que morre dentro dessa adolescência, né? O que que fica de aprendizado? Será que a sociedade ela faz esse acolhimento? Será que a família, qual o papel da família dentro desse? Você tem essa base muito forte para falar disso. Sim. Então você vê e fala, tá, eu vim de uma família disfuncional, mas em algum momento aí você teve o apoio da sua mãe e você teve também esse lugar Sim, de ter um mínimo de base ali. sim, Você sim. é super importante a família e a sociedade nesse lugar de julgamento. O que você falaria para a sociedade que julga um adolescente que engravida? Olha, a sociedade julga muito, eu tive muita dificuldade, inclusive no parto, né? Porque eu não pude estar nem com a minha mãe, com ninguém da família. Eu estava sozinha e eu fui colocada de canto. Então, eu sofri muito preconceito das enfermeiras, das médicas, dos médicos. Então, eu ouvia coisas como: não foi bom na hora de fazer? Agora tá chamando a mãe na hora de abrir a perna. Não, não chamou a mãe. Gente, que abuso psicológico. Muito, foi do início ao fim do meu parto. Eu estive sozinha, eu sofri muita pressão, muito abuso psicológico. Não foi a minha escolha aquilo, né? Eu acabei indo para aquela situação, mas era uma situação de dor. Então eu não tive nenhum suporte em relação ao externo, né? Então a sociedade tem muito preconceito e não nos acolhe. Pelo menos na minha época Gente. não me acolheu. A minha família, como eu disse, foi disfuncional. Meu pai era alcoólatra, minha mãe trabalhava muito para sustentar a casa. Então, mesmo quando tudo isso aconteceu, ela falou: olha, eu tô aqui com você, vou te dar suporte, vou te dar tudo. Só que eu, com aquela mentalidade de querer ir pro mundo, falei: não, mãe, eu vou, porque a gente sempre acha, né? Adolescente sempre acha que sabe de tudo, que vai, faz, acontece. Mas, voltando ali, a minha parte de adolescente foi muito desafiador, porque eu não tive esse suporte. E as pessoas julgam, né? Julgam Julgam muito. muito. Então, eu não tive. Realmente, a sociedade para mim, foi bem desafiador, Na essa parte. escola, Paty, como que foi tudo isso? Os olhares, né? Olhares, julgamento. Você se vê excluída, não tem como. Você se coloca em uma outra caixinha para sobreviver, para passar por aquele processo. Eu acho que as coisas podem acontecer com você e ali com tudo aquilo que acontece contigo, o que que você está fazendo disso, né? E muitas vezes o jeito que as coisas são colocadas distorcem aquilo que poderia ser feito de uma forma muito mais leve. Então, assim, que a sociedade ela veja esse adolescente que a engravidou, que faça esse acolhimento, que Sim, traga essa comunicação de não julgar, de não apontar, de não condenar, porque é, aí atrás desse adolescente existe uma história e muitas sim. vezes as pessoas elas ignoram a história do outro e atropelam a história. Sem contar que as enfermeiras falavam, né? Se a gente passar a mão na cabeça, no que vem tá aqui de novo. E não necessariamente, não é em toda situação. E você perguntou, né? O que morre dentro do adolescente? Em mim, naquele momento, morreram sonhos, morreram objetivos. Então eu ouvia muito, agora sua vida acabou. Agora você é mãe, você vai ter que viver para criança. Esquece seu corpo, esquece seus sonhos. Faculdade, meu amor. Jamais. Então era Nossa. como, de fato, a minha vida, minha identidade tivesse morrido, sabe? Agora você é mãe, decidiu engravidar cedo, então agora se vira, Olha o trabalha. peso disso dentro de um adolescente, validando tudo aquilo que está sendo imposto para ela. Exatamente. Então foi uma situação assim muito difícil. Então, quando eu falo que onde eu estou hoje é completamente improvável. Tudo, dentro de tudo aquilo que eu vivi, é completamente improvável para minha realidade. Então, o externo dizia não, a sociedade dizia não, as pessoas que estavam à minha volta diziam não. Então, eu falei, não, eu vou fazer diferente, eu vou renascer das cinzas, eu vou fazer do limão limonada, porque não Ali dá. já com a Laura é a primeira filha. É, a primeira vez. Ali já com a Laura, quando você começa a trabalhar, isso começou a ser quebrado dentro de você? Sim, eu sempre fui muito inconformada. Então, por mais que eu ouvisse isso,
eu nunca disse sim, eu nunca abracei, porque tem adolescentes, eu acredito que tem tanto adolescente quanto mulheres, né? Porque tem mulheres que são mães depois dos 25, depois dos 30 e ouvem a mesma coisa, Sim, né? sim, sim. Então, eu sempre acreditei e eu falava assim, eu não consigo viver isso hoje, mas um dia eu vou viver e hoje eu vou fazer o que eu posso para plantar o meu futuro. Então, eu vou plantar, eu vou regar e um dia eu vou colher. Então, eu fui fazendo trabalho de Esse formiguinha. espírito de crescer, de não se esquecer como mulher, de você começar a pensar de forma diferente, você considera que é um pouquinho fora da média, né? Sim, é fora da curva. Você traz esse lugar assim, eu acredito que eu sou assim por causa disso? Eu acredito que isso nasceu comigo. Existe um fator aqui de infância, porque isso eu vou chegar aqui em cima quando você é nessa fase mais madura. Você acredita que na infância alguma coisa possa ter significado assim para ti? E você viu alguma coisa que te levou a plantar dentro de você esse lugar de desejo de família, esse lugar de desejo de se desenvolver profissionalmente, de não validar quando as pessoas chegaram para ti e dizer agora a tua vida acabou? Existiu alguma coisa lá no teu passado? Eu costumo acreditar que tem, sim, essa porcentagem de mulheres que tem um quê diferente. São Aham. mulheres que elas sabem que elas nasceram para ser mais. Ah, E eu me considero parte dessas mulheres. Então, na minha infância, eu sempre tive a crença que eu consigo tudo que eu quero. E minha mãe me falava muito isso, porque eu sou muito competitiva, eu sou muito comunicativa, eu sou muito pra frente. Então ela olhava e falava assim, meu, a Patrícia consegue tudo que ela quer. É um objetivo ali, ela vai, ela foca, ela consegue. Então eu cresci, por mais que depois aconteceu tudo isso, eu tinha aquela crença instalada que eu consigo tudo aquilo que eu quero. Então tudo que eu foco expande e não importa se vai demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, vai acontecer. E eu então vou me foi da trabalhar sua pra mãe? isso. Foi da minha mãe. Minha mãe e meu irmão, eles me falavam isso. Nossa, a Patrícia consegue tudo que ela quer. Quando ela coloca uma coisa na cabeça, Ela acontece. acontece. Ela E eu vou consegue. puxar um pouquinho mais aí. O que você está falando hoje para o teu filho? O que você vem replicando dentro dele, né? Porque às vezes uma frase constrói e às vezes uma frase diferente distorce e invalida. Muitas vezes a Realmente. gente olha para uma criança e fala: "Ai, como você é burra. Ai, como você é burra", né? É diferente de, Exatamente. nossa, tudo que você quer, você consegue, né? Tudo que você quer. Nossa, de novo, não para de pedir. Ai, tá bom, toma, você conseguiu. Então, assim, são frases que têm esses efeitos, mas que você pode se apegar a isso e Sim. construir, ou você pode se apegar a algumas frases que podem te levar para lugares que são muito escuros, Extraordinários. né? É, sim. Tem isso, o nome disso é educação implícita. Às vezes você, mãe, não bate no filho, às vezes você acha que não tá fazendo mal, só que quando ele derruba um copo, qual é a tua reação? Nossa, menino, como você é desastrado, não faz nada direito, sai daí, deixa que eu limpo. Então, tudo isso no dia a dia, à medida que vai sendo construído todos os dias essa porção de falas, repetições, hábitos, vai transformando a autoimagem, né? O sistema de crenças dessa criança. Então, um pouco que eu tive, né, ali contato com esse impulso da minha mãe foi isso. Nossa, você consegue tudo que você quer. Então, desde a infância eu já tinha essa certeza que o que eu quero eu vou conseguir. Não importa o obstáculo, não importa se vai demorar, não importa o que eu tenho que fazer, eu vou conseguir. Sem passar por cima de ninguém, sem fazer mal pra ninguém. É eu comigo. Eu acredito que o maior obstáculo somos nós, né, amiga? A nossa cabeça, nossas crenças, nossas dificuldades de honrar aquilo que a gente se promete. Então, desde sempre eu, Você se validou desde sempre e segue, independente das coisas que vêm independente acontecendo, das das circunstâncias. circunstâncias. Muito, muito bom. E agora a gente vai para outra fase da Paty, que é ser mãe de novo. Mãe de Mãe novo. de novo. E aí vieram gêmeas, meu Deus. Pois é, contextualizando, né? Quando eu conheci o meu ex-marido, que agora é ex-marido, pai das gêmeas, eu tinha 16 anos, né, amiga? Então, assim, eu ainda não estava curada, ainda era muito nova, não era uma adolescente. Que já era mãe, Continuava que sendo trabalhava, que adolescente. estudava, mas ainda assim era uma adolescente. Então, quando eu conheci, ele veio como um príncipe, né? Um príncipe encantado, que trouxe flores, que fala aquilo que a gente gosta de ouvir, mas que aos poucos foi se mostrando. Então, a gente casou muito, muito cedo ali, Você acha oito que foi rápido? meses, foi muito, muito rápido. 8 meses a gente já estava casado, e pra mim era, nossa, ele realmente me ama, o homem da minha vida. Então, tinha muitos ciúmes, tinha apertões, empurrões, obsessão, mas a minha cabeça era, nossa, ele me ama muito.
Não é ciúmes, não é obsessão, proteção, é proteção, é preocupação. preocupação. Então, logo depois eu engravidei das gêmeas, porque na minha cabeça era um relacionamento pra sempre, pra toda a vida. Então, fazia parte do jogo a gente ter filhos, a gente construir nossa família. Só que conforme foi As depois das gêmeas gêmeas... foram programadas? Foram esperadas? Elas foram esperadas. A gente tava num momento assim, já tinham 4 anos juntos. Falei, acho que tá na hora da gente ter um neném. Vamos tentar um menininho, porque eu já tinha uma menina que foi adotada, inclusive, por ele, né, no início. Eu falei, já temos uma menininha, então vamos tentar um menino. E aí veio gêmeas. Gêmeas. Né? Aí eu falei assim, agora a minha Deus. vida acabou mesmo, né? Não, agora esquece. Aí mais uma vez você vai para aquele reset. Fui lá no fundo do poço. Aí eu me olhei e falei, por mais que eu fosse muito assim pra frente, eu falei, caracas, agora eu, aos 20 anos, mãe de 3, gêmeas, eu vou viver só em função dessas crianças. E para você tudo bem naquele momento, naquele momento, tudo bem você viver para seus filhos? Como que era isso naquele momento? Não agora, naquele momento para ti. Você validou aquele lugar como sendo ideal ou falava, gente, agora eu tenho que viver, posso escolher viver isso, mas eu me vejo em outro lugar? Como que foi para ti naquele momento? Então, naquele momento, eu acredito que se eu tivesse um parceiro que me desse segurança emocional, segurança financeira, me desse esse lugar de conforto em que você pode viver sua maternidade, eu acredito que eu sentiria mais tranquilidade. Tá. Então, assim, eu vou viver essa estação e depois eu vou pra frente, penso em profissional. Mas naquele momento não tinha, era muito conturbado. Uhum. Então, existia culpa, então ele me culpava. Por que você foi engravidar agora? A gente estava no nosso melhor momento, a culpa é sua, gêmeas, e agora? Então, eu fiquei com muito peso dessa mudança drástica. Então, eu não tinha esse apoio. Aí eu pensei, meu Deus, agora minha vida acabou mesmo. Porque o outro lado me cobrava muito essa questão financeira. E eu tive que parar de trabalhar porque a gravidez era de risco. Então, eu fiquei contra a parede. E aí eu me vi de novo com autoimagem distorcida, porque eu engordei das gêmeas. Gente, como engravidar de gêmeos não engordar? Não tem como, né? Mas foi bem desafiador. Só que quando elas nasceram, eu tive a mesma reação da Laura. Eu falei assim, olha, agora é a hora de eu crescer, eu vou estudar, eu vou aplicar tudo aquilo que eu já estudei sobre mentalidade em mim. Eu vou emagrecer, eu vou construir a minha melhor versão, eu vou construir o meu profissional e quando eu estiver forte para isso, eu vou ensinar outras mulheres. E aí depois que eu fiz... Isso nasceu junto com as gêmeas? Nasceu junto com as gêmeas. Quando elas fizeram 3 meses, eu dei esse basta. Eu falei assim, não, chega. Então elas nasceram, eu fiz esse processo, teve ali a fase, né, de puerpério, pós-parto, gêmeas, um chororô, madrugada, tudo. Então quando elas fizeram 3 meses, eu falei assim, bom, agora... eu preciso dar conta delas, mas também ir pro meu lugar. Eu preciso. Aquele momento me chamava para isso, sabe? Eu sentia a necessidade de fazer algo por mim, não sobreviver. Porque naquele momento eu estava só sobrevivendo. Meus sonhos estavam lá embaixo, a autoestima lá embaixo, o corpo, tudo... E como que você faz para entender que aquilo não tem o que fazer? Isso aconteceu comigo. Como que nasce dentro de você essa força novamente? Porque a gente vê muitas mulheres que passam aí pós-gestação e vai para esse lugar de viver a maternidade e não pensar em si e depois se vitimizar e culpar os filhos e culpar a estrutura familiar e entrar nesse fluxo de culpa. Como que foi você sair disso com tanta coisa acontecendo? Eu percebi que a única que poderia mudar a minha vida era eu. Nossa, forte isso. Vamos anotar? Né? Se você não está seguindo o canal, já para que segue e anota isso, gente. Fala de novo, amiga. Eu percebi que a única que poderia mudar a minha vida era eu. A sua escolha. Você a minha escolha, a minha decisão, o poder do todo dia. Então eu falei, eu vou mudar. Porque não era o meu marido que poderia fazer por mim, não era minha mãe, não era ninguém. Eu poderia me vitimizar, reclamar, mas nada ia mudar. Era eu comigo mesma. Então era eu que tinha que emagrecer, era eu que tinha que cuidar do meu intelecto, era eu que tinha que cuidar da minha autoestima. E o mundo, ele responde aos estímulos que eu entrego, que eu dou. Nossa. Então, o que eu mais falo é decisão, o poder da decisão.
A decisão, ela muda jogo, ela muda vida, ela transforma resultados. E não porque muitas mulheres, elas esperam estar prontas para tomar uma decisão, espera saber o que precisa fazer para tomar uma decisão. E não, depois que você toma a decisão, os caminhos eles vão aparecendo, as coisas vão fluindo dentro daquilo que você decidiu. Então, por exemplo, se você é uma mulher que decide, eu nunca mais vou me relacionar com alguém que me maltrate, você pode até não estar pronta 100% para isso, mas toda vez que chegar alguém até você e te der aqueles mesmos sinais de antes, você vai se fechar, você vai falar não. Você não vai mais se dobrar ou se curvar ou se dar desculpa. Ah, mas ele faz isso para mim. Só que com uma mão ele te dá com uma colher e com a outra ele tira com a concha. Você, a partir do momento que você decide, eu decidi. Não você me acha que ela cabe tem que mais. fazer um trabalho, assim, um acompanhamento de reconhecer aquilo que não cabe mais na vida dela para poder ela rodar esse processo? Porque Com muitas certeza. vezes a gente sai de um relacionamento, já entra em outro relacionamento e a Carência gente nem... também. Carência, né? Boa. A gente nem sabe o que machucou, o que doeu, o que feriu. As feridas estão lá abertas e você acaba repetindo e fala, nossa, os mesmos problemas. Os mesmos problemas. É muito importante ter um acompanhamento. É muito importante você fazer algo diferente, porque é aquela frase que já diz, né? É impossível você ter novos resultados fazendo mais do mesmo. Então, você só vai repetir os padrões, você vai repetir as feridas, as dores. Então, tem que ter clareza daquilo que você quer. Hoje, amiga, o que eu mais faço nas minhas sessões é a pergunta: o que você gostaria de viver diferente disso? E se você pudesse ter um gênio da lâmpada na sua frente, você pode escolher a vida que você quiser. Qual vida seria? Aí a pessoa para e fala, Ela não sabe se ela escolher. não sabe, ela não sabe escolher, ela não tem visualizar. clareza do que ela realmente quer. Olha, Rúbia, hoje nós, hein? Fazendo um exercício de visualização. É difícil, a gente vem num lugar de tanta dor, Paty, Exato. é tanta ferida, a gente é tão machucada que a gente não consegue ver o depois. E o que tem depois disso? Né? A gente não sabe viver com o bom. A gente aprendeu a viver com o bom, hein, Paty? A gente aprendeu a viver com a dor. Eu sei viver com a dor. Sabe aquela mulher que é agredida? Ela aprendeu a viver. O toque do bater é o amor. E aí ela não sabe viver com o toque do carinho. Né? Ela não sabe viver com o toque da proteção genuína. É estranho. Aí quando recebe, se sabota, foge. Se sabota, foge. E aí eu vejo, eu atendo muitas mulheres e eu escuto muito esse discurso de ou volta para onde estava, ou repete o mesmo padrão de uma forma diferente. É isso mesmo. Né? Que mensagem você diria para essas mulheres nesse lugar de o que ela pode fazer de diferente, né, reconhecendo as suas dores? Porque eu faço para minha terapeuta, falei, sim, agora eu já sei o que doeu. O que é que eu faço agora? E agora, né? Me ensina. E agora, o depois é uma dúvida muito comum. Saiba o que é o oposto. O que você falou é muito precioso. Quando a nossa mente ela não sabe o que é o outro caminho, ela não vai chegar lá. E como é que eu vou saber o outro vai caminho? repetir. Eu não vi o outro caminho. Vamos criar. Ai, gente, agora vai ser minha sessão de terapia com a Paty. Vamos fazer a terapia. Uma coisa muito importante e que eu trago para elas é: saiba o que você quer. Paty, eu não sei. Então busque referências. Se você pudesse escolher, então, você tem o gênio da lâmpada na sua frente, você pode escolher a realidade que você quiser, o corpo que você quiser, a conta bancária que você quiser, o relacionamento que você quiser, o que você pediria? E eu trabalho com as minhas alunas as 12 áreas da vida, então a gente olha com profundidade. Você vai descrever áreas, as 12 áreas. Gente, que 12 áreas você vai descrever cada uma. Eu vou te contar depois no particular, a gente vai fazer essas 12 áreas. Vamos fazer essas 12 áreas agora, acabou, encerra o podcast. Encerra, agora a gente vai trabalhar. Mas é muito importante você ter clareza. Então, vou dar aqui um spoiler do que eu faço na sessão. Essa mudança, essa transformação de autoimagem, ela passa por 4 etapas. As 2 primeiras etapas é você descrever exatamente a sua situação atual. Então, como eu tô hoje, e isso dói, porque eu preciso olhar pra minha autoimagem. Aí eu sou insegura, eu sou preguiçosa, eu sou procrastinadora. E aí eu vou pegar a área que eu quero. Então, digamos que é a área pessoal. Quem eu sou hoje? Aí você vai se descrever com perfeição dentro do seu cenário atual. E o segundo passo, Paty? O segundo passo, depois de você ter olhado para a dor, para suas sombras, para suas vulnerabilidades, é você olhar para o seu cenário ideal. Então, o que eu quero viver realmente? Eu quero ser uma mulher segura, eu quero ser uma mulher realizadora. É fácil eu quero fazer ser isso, Paty? Não é fácil. É desafiador, mas é muito importante. Se você não fizer isso, eu falo, Tati, para quem não sabe o que é,
Qualquer coisa caminho serve. serve. E o mais importante, o nosso corpo só chega até onde a nossa mente alcança. Se a sua mente não alcançar, você não vai chegar. Não chega. Ou, se você chegar, você vai se sabotar. Então, se o gênio da lâmpada te desse a realidade que você quer, se o gênio da lâmpada te desse a realidade que você quer, será que você teria estrutura e mentalidade para manter esse resultado? Porque tem muitas mulheres que chegam, conquistam o corpo dos sonhos, emagrecem 20 quilos, mas engordam de novo. Gente, Por quê? Porque a minha autoimagem, ela não tá moldada para esse cenário. Então, eu preciso estar alinhada para isso. Para isso. Então, o segundo passo é o quê? Eu descrever exatamente a vida que eu quero viver com riqueza de detalhes. E aí você me perguntou, como é que eu faço isso? Depois que você escrever esse segundo passo, traga referências. Então, traga referências de corpo. Qual é o corpo que eu quero? a gente Da precisa pessoa de uma X. inspiração? É, porque a nossa mente, ela precisa registrar aquela informação. Então, hoje eu falo, eu sou mãe de 3. Você viu o meu corpo, né? Você sabe como que é. Referência. Quando Gente, eu tava... acompanhei, quando viu? Era um corpo que passou por várias fases. Menina, quando eu tava com o bucho quebrado, eu tava com 20 Vamos quilos subir essa acima. imagem aí, produção. Sobe, na tela. Quando eu tava com esse corpo, eu buscava eu fazia exatamente esses exercícios que eu tô falando. Eu pegava referências no Pinterest e falava assim, um dia eu vou ter esse corpo, eu vou ter essa bunda, eu vou ter essa coxa, eu vou ter esse abdômen. Hoje a minha barriga é chapada, ninguém diz que eu... Que tem interesse. Claro que tem todo um processo. Tem o que eu preciso fazer para chegar nesse resultado? É uma cirurgia? É uma bariátrica? É uma dieta? É exercício? Claro que existem os caminhos. Com você não vai ficar certeza, assim do dia sempre. pra noite. Você precisa fazer a manutenção e não pagar é- o preço. Com certeza. Mas tem mulheres que não acreditam que não vão conseguir mesmo com os recursos. E mesmo fazendo cirurgia, volta ao patamar inicial. Por quê? Porque a autoimagem está totalmente distorcida. Então, amiga, saiba onde você tá, saiba para onde você vai ir e tenha referência. Busque referências de imagens, de vídeo, de pessoas. Ah, eu quero viver um relacionamento assim. Hoje eu tô nessa fase, né? Porque eu quero viver um amor. Eu quero viver um amor. Você acredita no amor? Acredito. Amiga, Me conta sobre isso. vivo, vivíssimo. Tem mulheres que me perguntam assim, ai, Paty, você acha que é possível ter um relacionamento incrível, mesmo depois de ser mãe? Eu falei assim, claro. Você pode ser mãe de 1, de 2, de 3, de 10. Eu tenho muitas mulheres que elas vão para esse lugar de se subjugar, porque, inclusive, eu estava conversando, gente, eu me emocionei semana passada, né, Rúbia, com a paciente que ela falou assim para mim, Tati, ele não quer ficar comigo porque eu tenho filhos. Eu me vejo no mercado com menos valor do que uma mulher que não tem filhos. Então, assim, muitas mulheres, elas absorvem essa imagem e validam aquilo, essa crença, e traz isso atrai esse relacionamento que desmerece ela. Essa é uma verdade absoluta que tá dentro dela, uma crença, e ela sempre vai atrair pessoas que validem. Então, as pessoas de fora sempre vão validar o que tá dentro. Ela precisa, a mulher que tá passando por isso, ela precisa tirar, moldar essa crença. Como que eu faço isso, Paty? Observe pessoas que já têm filhos e vivem um relacionamento extraordinário, pós-divórcio, pós-separação, pós-maternidade. Gente, Existem e são muito lindos. Então, eu preciso moldar essa crença. possível. Eu tenho plena certeza absoluta que eu vou encontrar um homem incrível, maravilhoso, que ame minhas filhas, que esteja perto, que faça questão, que queira construir uma família. E quando a gente fala assim... E é importante a gente verbalizar aquilo que a gente quer, porque o exercício de se ouvir é muito importante para poder que a gente possa internalizar e mostrar para as pessoas também o nosso posicionamento, né? Sim. Porque muitas vezes as pessoas, elas acabam te colocando no lugar de, qualquer um serve para você. Eu escuto muito isso, que você escolhe demais. Tem que escolher demais. É sobre isso, é sobre o que é verdadeiro, né? Para a pessoa, o que é verdadeiro para ti. O que alinha hoje contigo, talvez não faça mais sentido com o que foi o teu passado. Tem que ser criteriosa. É claro que você tem que se trabalhar para isso. Então, eu sempre falo, uma pessoa extraordinária, ela tá buscando uma pessoa extraordinária também. Então, você tem que estar equivalente. Agora, não adianta eu querer uma pessoa uau e eu tô aqui, não faço nada por mim, não me cuido, não cuido do meu intelecto, do meu emocional. Aí eu tô aqui carente, querendo uma pessoa melhor, mas nem eu tô fazendo por mim. Você não tá fazendo esse exercício. Então, é muito possível uma mãe conseguir um relacionamento, amar de novo, ser amada. É completamente... Eu acredito, não só acredito, como vou viver isso, estou me trabalhando para isso. É real, amiga. É real. Você acha que os relacionamentos que a gente viveu, as mulheres no todo que vivem, esses traumas...
causa um lugar de te limitar no teu desenvolvimento, fui traída. O que é a traição para você? O que hoje você não aceita mais? Porque hoje em dia, nesse mundo da internet, está muito, muito explícito, né? Essa coisa de, tá rolando feed e tá se conectando com outras... Vamos falar de mulheres que vê ali os seus parceiros se conectando com outras mulheres, vendo esse excesso de imagem do mundo feminino. E o que é a traição dentro de tudo isso? Será que isso distancia o casal? Será que isso também é traição? Será que você deve, mulher, aceitar isso e tá tudo bem, é só parte do mundo moderno? Será que não? O que é verdadeiro para a pessoa? Onde que você vê esse limite? É traição, amiga? Isso? Peraí. Pra mim é traição, amiga. Pra mim é traição. É muito importante alinhar a expectativa no início do relacionamento, é muito importante. Mas a mulher que tem essa ideia de que isso é traição pra mim, e ela se dobra e pensa assim, fazer o quê? Ele é assim mesmo, o homem é assim mesmo, faz parte do universo masculino, a nossa sociedade é assim, ela tá com a autoimagem distorcida. Autoimagem distorcida. Porque se eu aceito isso, uma mulher extraordinária aceitaria isso? Você tem que se perguntar. Boa. Uma mulher extraordinária, confiante, dona de si, que tem um bom emocional, que se cuida, que trabalha, que cuida dos seus, ela aceitaria estar nessa posição? Entrar nesse jogo de competição com outras mulheres, né? Porque parece que é uma competição, porque muitas vezes o parceiro ele começa a dizer, você não é isso, né? Exatamente. Começa a diminuir a mulher que está em casa. Você se coloca numa posição de insegurança. De insegurança e de inferioridade constante, gente. Às vezes você nem é insegura. É a pessoa que te coloca nessa caixinha. E por talvez amar muito, ou pela família, você acaba se permitindo viver isso. E como que uma mulher ela se coloca nesse lugar? Porque às vezes esse lugar de estrutura familiar que a gente cria como um mundo perfeito coloca a gente em situações muito limitantes que a gente não consegue dar esse passo, essa conversa. Falo que dentro de relacionamento tem conversas difíceis e isso é uma conversa difícil. O que deixa a mulher ali insegura de entrar com seu parceiro e ter essa conversa difícil? Muitas vezes eu acho que é questão financeira. E você fala muito isso dentro da sua comunicação. Como que é para essa mulher ficar bem financeiramente, confiante? Existe um lugar onde a gente pode se tornar cada vez melhor financeiramente? Me fala um pouco. Claro. Tocando no tópico que você falou, muitas mulheres se colocam nesse lugar pela dependência. Então, dependência emocional, dependência financeira. Elas têm medo. Então, tem muitas frases que dizem ruim com ele, pior sem ele. Ai, gente, eu trabalhei isso na terapia. ruim com ele, pior sem ele. Você vai separar agora, mas você já tem mais de 30 anos. Será que você vai arrumar alguém? Você já conhece os defeitos dele. Por que você vai separar? Mas você já tem filho. Como é que você vai arrumar um outro relacionamento se você já tem filho? Não tem como mais. Mas você depende dele financeiramente. Demais. E aí? Você tem que entrar num jogo de aprender a renunciar aquilo que não te cabe para ter um benefício maior. Então, se eu estou hoje com uma pessoa pelo financeiro, eu preciso voltar de novo, olhar para mim e pensar o que eu estou fazendo por mim, pelas minhas finanças, para que eu não dependa de ninguém, para que eu esteja com alguém porque eu quero, porque eu amo, porque eu me sinto bem e não porque eu estou necessitando desse ser humano para algo. Porque nesse jogo, os dois sabem dessa situação. Então, trazer a independência financeira para a mulher é muito importante. A gente precisa. Eu não sou aquela mulher que vai falar para você assim, seja independente, dona do seu nariz, não dependa de nada e nem de ninguém. É muito gostoso quem tem o privilégio de ter um marido que é um marido provedor, que cuida, que ama. E eu estou em busca desse homem. Então, eu não vou falar assim pra você, seja aquela mulher maravilha, aquela mulher empoderada. Esse excesso de energia masculina dentro do empoderamento hoje traz um desequilíbrio, né? Exato. Tem que saber equilibrar. Mas eu também digo que você precisa ter autonomia. Você precisa ser aquela mulher que, se o mundo explodir, e aí? Se o homem morrer, e aí? Você precisa ter autonomia para tomar suas decisões. Ter autonomia para ir ou para ficar. Autoestima é ter autonomia para mudar ou ficar como está. Você acha que a mulher ela tem uma autoestima baixa quando ela vai para o lugar de ser essa mulher que vai ser a provedora? Porque eu conheço pessoas assim que elas acham que eu preciso bancar. E tem mulheres que bancam, né? E tá tudo bem. Você acha que isso tem a ver com autoestima ou não? Não faz sentido?
Como que é essa ideia pra ti? Faz. Essa Tipo mulher assim, que... eu me relacionaria com o homem que eu bancasse ele? Essa mulher que tem esse perfil, ela parece muito segura. Porque ela é um trator, porque ela faz, porque ela acontece, ela ganha mais, ela bate no peito, ela domina tudo. Porém, ela tem uma insegurança ali. A insegurança do domínio. Então, se eu estou com um homem que é financeiramente inferior, ou eu sei que eu sou maior que ele, mais forte que ele, eu tenho um domínio ali. Então, ele vai ter que se dobrar a mim. Eu não vou ter que me dobrar a ele. Então, é uma insegurança. Nossa. Eu vou ter um homem mais fraco do meu lado. É óbvio que é inconsciente, né? Sim, A gente claro, não tem essa comunicação aqui. gente. Mas é pra Mas gente refletir. Toda nossa conversa hoje aqui é de reflexão, a né? mulher que é muito forte, ela tem a necessidade de ter um homem mais fraco do lado pra ter o domínio, pra ter o controle. Você já viu o termo boy toy? Não, amiga. Mulheres muito grandiosas, que já conquistaram tudo na vida. E hoje ela busca a essência do amor, pelo divertimento, por ser leve. Então elas não estão conectadas com esse padrão que a gente tem imposto de homem maior que a mulher. Então elas brincam que é o homem brinquedo. Ah, Feio isso, gente, assunto polêmico. polêmico, é só pra se divertir. É só pra se divertir. Meu Mas Deus. o boy toy. Mas o boy toy é tipo a Fátima Bernardes. Isso foi uma entrevista que eu vi, não é da coisa da minha cabeça. E ela traz esse lugar do boy toy, que é um homem que traz esse lugar da leveza, do divertimento para ela. Então, assim, ela não depende do outro para construir aquilo que ela quer ser. Ela apenas é. E aí ela traz esse lugar de leveza dentro do homem. Mas, para mim, fez muito sentido o que você falou, desse lugar da mulher, muitas vezes ela buscar o domínio, o controle, né? E muitas vezes a gente quer ter o controle sobre o outro, a gente quer ter o controle sobre o amanhã, e não é sobre isso. É sobre se permitir, viver na integridade do outro junto. E eu sempre falo que relacionamento é um criacionamento. É duas pessoas que estão criando e com respeito mútuo e muito alinhado à entrega de cada um. Então, assim, o padrão de família que temos hoje, o padrão desse lugar de desenvolvimento, de um homem, o papel da mulher, o papel do homem, para algumas pessoas é muito relevante, para outras, ok, ter esse lugar, mas que nunca haja competição, né? Nunca haja Você competição. acredita que a competição ela é muito destrutiva dentro do... Porque eu vejo homens com mulheres belíssimas, maravilhosas e sempre diminuindo elas. Eu atendi recentemente uma pessoa incrível, maravilhosa, e ela falou: Tati, eu vim aqui me transformar, mas eu tenho certeza que vai ser muito difícil para o meu marido aceitar essa transformação, porque ela pode, ela tem dinheiro, ela é rica, ela é muito rica, ela faz dela o que ela quiser. Mas sempre o outro parceiro querendo manter esse controle, já que não era ele começava a diminuir. Então entrava nesse lugar de Trava competição. emocional, né? Trava emocional, o nome disso? Olha, trava emocional. Sabe o que ela fez, Paty? Ela voltou lá na clínica e removeu todos os procedimentos que ela fez. Nossa. De tão pesado que isso foi, essa história é real, muita gente sabe lá na clínica dessa história. Ela chegou em casa, ela foi invalidada, ela foi psicologicamente desaprovada. Que boca horrível, que cílios é esse, que queixo, porque você paralisou essa testa. Essa mulher voltou no mesmo dia em crise de choro, quando chegou lá. Deus. E a gente teve que fazer um trabalho, conversar com ele, ligamos. É uma fase inflamatória, vai passar, tá um pouco inchado. E ela estava muito feliz quando ela saiu de lá. E ela estava querendo a validação dele. Muitas vezes a mulher ela tá nesse vazio e busca ser validada, né? Ela não consegue dizer assim, nossa, é isso que eu sou, né? Isso tá em mim, e ponto. Ela busca que o outro também a perceba e valide. Então ela vai para esse lugar de validação, chega lá, desaprova. E aí passou uma semana, ela falou: ai, Tati, ele não me olha assim, sabe? Ele entendeu que é isso, mas eu acho que não tá fazendo mais sentido. Eu me sinto bem, mas não tá fazendo mais sentido. A gente reduziu todos os procedimentos dela. Com uma semana depois, ela voltou e falou: eu acho que eu quero colocar um pouquinho de novo. Esse trabalho de construção foi incrível dentro da clínica. Ainda bem que ela voltou. E aí a gente falou: às vezes você sente essa necessidade dessa mudança.
ela tá Sim. dentro de ti. Mas talvez não precisa ser tão radical, né? Exatamente. Vai se identificando aos poucos, vai reconhecendo aquilo que faz sentido para ti, vai trazendo essas mudanças de forma gradual. E Sim. também, dentro da tua comunicação com o teu parceiro, você conhecendo quem é ele, se você aceitou ele do jeito que ele é e que ele tá na tua vida, Sim, isso que aconteceu seja de comigo, forma leve. né? Aconteceu? Me conta. Assim, toda vez que eu me arrumava, ele falava assim: ah, você tá linda, mas eu prefiro você sem nada, assim, sabe? Porque, não sei, parece que quando você se arruma, você vira outra pessoa. Num tom de invalidação mesmo. Porque ele tinha muito medo que eu crescesse, que eu evoluísse, que eu expandisse, que eu batesse asas e voasse. Então, essa Mas essa forma energia é sua. de manter ali, de te podar ali. Controle. Quando eu fechava um curso novo, uma formação que eu precisava ir para São Paulo, ou que eu precisava viajar para um outro estado, por exemplo, nossa, era morte. Ele ficava doente, ele se internava no hospital. Nossa, porque eu tô aqui no hospital, você tá aí em outro estado, se for fazendo formação. Você acha que isso da parte do outro é de uma forma inconsciente? Ou você acha que muitas vezes é Às muito direto vezes. para que esse medo do outro de perder? Às vezes sim, às vezes não. Cada caso é um Cada caso, caso né? é um caso. Mas comigo aconteceu quando eu tive as gêmeas, então eu fiquei com a barriga muito, né, flácida, fiquei com a barriga completamente Com muita deformada. estria, gente. Eu queria Ficou. fazer alguma coisa nela. Vai, amiga, vamos fazer alguma coisa. Foi. E aí eu queria fazer cirurgia. Falei, eu vou fazer cirurgia, preciso juntar o dinheiro e tudo. E comecei a juntar dinheiro, né? Todos os meses eu juntava um pouquinho. E aí, em uma discussão, ele falou assim, ai, por que você tá juntando dinheiro? Ah, vou fazer minha cirurgia. Tá, mas a gente vai fazer o que pra mim? Não, porque você vai fazer sua cirurgia e eu vou fazer o que pra mim? Só você tem benefício nessa relação? E eu falei assim, cara, mas olha só como tá minha barriga. Eu tive gêmeos, eu tive suas filhas. Como assim? Não, mas eu não tenho nada a ver. A culpa disso não é minha. Eu não tenho nada a ver com isso. A gente vai juntar dinheiro pra você, não vai juntar dinheiro pra mim. Em resumo, eu tive que parar de juntar o dinheiro pra não entrar mais em atrito e adiar ainda mais a minha cirurgia. Então, Ou seja, você é uma negociou manipulação aquilo que era inegociável inegociável para pra você mim naquele por momento. conta do conflito. Eu falei, eu não quero entrar em conflito. E aí eu engoli aquilo seco, sabe? Eu falei, então eu vou trabalhar mais, eu vou fazer mais dinheiro, eu vou pagar com o meu dinheiro. Porque até então era o nosso dinheiro. A gente estava juntando. E ele falou assim, eu vou juntar o meu dinheiro e a gente vai fazer só por você e pra mim não. Então é uma manipulação pra te manter ali naquele cenário. Ele morria de medo de eu fazer a minha barriga, de eu estudar mais, de eu me formar mais, de eu ganhar mais dinheiro e sair dessa dependência dele. Porque ele sabia que se eu saísse dessa dependência, eu ia olhar pra todo esse cenário, que foi o que aconteceu. Então eu fiz a minha barriga, eu continuei trabalhando, eu continuei ganhando dinheiro. E quando eu percebi que aquele lugar não me cabia mais, eu falei, não, eu não Você acha mereço que a isso. mulher, ela também consegue ajudar o seu parceiro reconhecer essas falhas e tentar ajudá-lo a melhorar? Ou não? Sim, Ou você fala, ó, esse aqui não tem como não mais, tem já como. deu, tchau. Pronto. Tem como sim. Eu sempre falo que a melhor opção é você fazer esse processo antes, não sentar, alinhar a expectativa, falar que aquilo tá te Diálogo, né? doendo, né? Levar pra terapia. O homem, ele precisa fazer terapia, o marido precisa fazer Homens têm muita terapia. resistência a fazer terapia, né? Mas é aquilo, não adianta você querer mudar o outro se o outro não quer mudança e transformação. Então, se o outro, ele tá dando sinais que ele não vai mudar, que ele não tá interessado, que ele quer do jeito que tá, aí é o momento de você escolher aquilo que faz sentido pra sua vida, aquilo que cabe, aquilo que não cabe. Então, o primeiro passo, sim, é você sentar, conversar e tentar restaurar de todas as formas. A partir do momento que você viu que não tá mais sob o seu controle, aí é você tomar a decisão da sua vida. Muitas vezes a gente entra nesse lugar de salvadora, né? Exatamente. Em muitos momentos da vida, não só dentro do relacionamento, mas dentro de amizades, dentro da família, dentro de relação pai e mãe, né? Com os filhos. Gente, a gente entra muito nesse lugar de ser essa salvação. E a salvação, a gente não tem esse poder. A única pessoa que a gente pode salvar é a gente mesmo. E nem a gente salva. Nem a gente tá salvando. Mas é uma coisa muito engraçada, porque muitas mulheres fazem isso. Eu prefiro salvar o outro, eu prefiro olhar pra tua dor do que olhar pra minha dor e me salvar e fazer por mim aquilo que só eu posso. Então eu olho pra você, eu olho pros filhos, eu olho pros meus pais que estão precisando, pro marido, pras contas, pra casa. Mas eu não volto a olhar pra mim, porque é muito mais doloroso. Eu preciso me comprometer muito mais. Então tem pessoas que até pela validação querem ser boazinhas. Então eu faço tudo pra todo mundo, eu tenho atenção, eu tenho aplauso. Nossa, como ela é boa, como ela é boazinha, como ela faz, como ela acontece. Mas pra ela não faz.
Por quê? Porque eu preciso tanto da validação do outro que eu me anulo. E esse anular também me beneficia, porque eu tô tendo ali aquela aprovação que a minha menininha carente ali tá precisando. Então, quando eu volto a olhar para mim, eu preciso renunciar a muitas coisas, eu preciso olhar para sombras, eu preciso pagar o preço, eu preciso fazer aquilo que eu não tava com coragem de fazer. E isso dói. Dói, eu preciso abrir mão de comportamentos, de pessoas, de lugares. E nem todas as mulheres estão dispostas a passar por essa mudança e por essa transformação. Que incrível, gente, que incrível. Minha nossa, em relação a crescimento pessoal associado à autoimagem, né? Muitas vezes a gente se vê feia, a gente se vê, ai, não sou mais capaz, ai, eu não tô nesse lugar de, não tem como mais eu crescer aqui. E você mostra pra gente o tempo todo o quanto você veio crescendo, independente das circunstâncias. Então, nossa, pare gêmeas. Nossa, tive toda essa transformação corporal. Gente, eu não paro por aqui, eu sou muito mais do que isso, né? E essa autoimagem junto com o desenvolvimento pessoal. Então, isso em você é muito claro que você veio crescendo junto. E muitas Sim. vezes a pessoa ela acha que ela precisa ter um para depois ter outro. Então, eu preciso ter dinheiro para depois investir nos procedimentos para depois eu ficar bonita. E aí ela traz esse lugar de desequilíbrio. Tipo, eu só vou fazer isso se eu tenho muito isso. Aí eu tenho que primeiro pagar o estudo do meu filho, para depois fazer um botox. Eu tenho que pagar a construção da casa, eu tenho que pintar a casa para depois fazer algo por mim. Esse desenvolvimento pessoal, profissional, atrelado a essa autoimagem. Como que você trabalha isso nas suas como é que a gente mentorias, né? Das suas mentorias, nas suas sessões. Olha, é muito real. Muitas mulheres se anulam por falar, não, eu vou fazer pelo filho primeiro, depois eu faço pra mim. Não, eu vou pagar aqui primeiro, depois eu pago algo pra mim, faço algo por mim. E eu realmente cresço na mesma proporção. Então, o que eu preciso fazer por mim hoje? Quais são as coisas que eu posso fazer por mim? É claro que se a gente pudesse, a gente faria tudo, né? A gente estaria indo para Paris, a gente faria várias viagens, a gente estaria investindo na gente, comprando roupa, sapato. Mas, de fato, eu preciso entender qual é a minha estação. Então, no ponto do momento, o que de melhor eu posso fazer por mim e nas outras áreas? Eu preciso estar crescendo em conjunto. É por isso que a gente trabalha as 12 áreas na mentoria. Mas, assim, eu preciso olhar para todas as áreas. É claro que eu não vou poder dar um super salto na área profissional, por exemplo, nesse momento, porque eu tenho 3 filhas. Então, se eu, Patrícia, não tivesse 3 filhas hoje, provavelmente eu estaria muito mais à frente na minha profissão do que eu tô hoje. Mas a minha prioridade, ainda assim, é estar com as meninas, é ter tempo de qualidade. Então, eu preciso abrir mão por uma área. Agora, na minha estação, o que de melhor eu posso fazer? Que incrível. Eu preciso ter essa consciência, porque aí eu nem fico me julgando e me culpando por, meu Deus, eu poderia estar fazendo. Isso é muito importante, tá, amiga? Tem muitas pessoas que não conseguem estar bem com os filhos, porque ficam pensando no trabalho. Meu Deus, eu tenho que fazer tal coisa no trabalho, eu preciso pagar tal boleto. E aí não tem tempo de qualidade com os filhos, não consegue estar em presença plena. E quando tá no trabalho, tá se culpando porque não fez o dever com os filhos, não leu com os filhos, não teve tempo de qualidade. Então a cabeça fica uma bagunça, fica um conflito. Ela não tá presente em nada. Não tá presente nem no em nada. trabalho, nem nos filhos. E o que eu falo? Saiba qual é a sua estação. E faça o melhor que você pode dentro da estação que você tem hoje. Então, se você está passando por um puerpério, não é o momento de você investir na sua carreira, dar all-in. Não, você tem ali um nenenzinho pequenininho. Talvez é o momento de você estudar, começar a se preparar para uma transição, talvez, se você quer trabalhar em casa, na internet, para ficar com o filho. Mas você tem que saber qual é a sua estação. E investir em você. A autoimagem é muito importante para você ter essa autonomia e investir em você, de fato. Você começa a trazer essa autoimagem como força para o seu desenvolvimento. Exatamente. Né? E sempre, eu gostei muito dessa coisa da estação. Que estação que eu tô hoje? Eu vou para casa pensar nisso. Muito Qual a bom. estação que a gente está hoje, gente? São várias É estações importante. mesmo. E isso muda. E reconhecer que essa estação mudou é muito importante. Porque às vezes a gente ainda fica vivendo na dor da estação passada. Né? A gente fica lá com a ferida aberta, olha para a ferida e machuca a ferida de novo e tá em outra estação já e tá lá cutucando a ferida. Para, Põe um band-aid lá na tua ferida, ó.
Já, Sara, tô em outra. É, agora. beijinho no ombro, bora pra frente. Vamos pra frente, incrível. Se você incrível. parar de cutucar, ela vai cicatrizar. Vai cicatrizar, sim. Tem uma analogia que eu uso com as minhas alunas, que é o seguinte. Às vezes você tem uma ferida no pé. E você tá ali tentando caminhar, e essa ferida tá doendo, tá com pus, tá sangrando, tá dando bicho, e aí você não olha pra ela. Você precisa olhar pra ela, você precisa parar. Não, peraí, eu vou parar, eu vou sentar, eu vou olhar pro pé, eu vou pegar álcool, eu vou limpar, eu vou cuidar, eu vou tapar, vou colocar um band-aid certo. Quando cicatrizar, eu vou conseguir andar, caminhar, correr, eu vou pra vida. E não necessariamente que eu vá esquecer daquela dor ou daquilo que me aconteceu. Mas quando eu olhar pro meu pé, vai estar a cicatriz. Não vai estar doendo mais. Eu vou estar me permitindo, eu vou estar correndo, eu vou estar conseguindo colocar o sapato, um salto lindo, maravilhoso. Se eu olhar, vai estar lá a cicatriz, mas não vai estar doendo mais. É muito importante eu olhar para aquilo que me doeu, cuidar, curar e ir pra vida. Muito bom. Meu Deus do céu, eu achei lindo demais tudo isso. Que engrandecedor. Importante. É muito Que importante, incrível. amiga. Me fala um pouco agora desse evento do dia 19 que vamos ter. Dia 19 do 7, 7 tem o 2025. evento. Tem a nossa imersão Mulheres Realizadoras 2025 para mulher que tá procrastinando a própria vida e que ainda quer em 2025 realizar. Então, nesse evento a gente vai cuidar das 3 áreas da vida, que é a maternidade, o financeiro e o emocional, através da mentalidade. Então, como eu faço para ter uma mentalidade fortalecedora, uma mentalidade blindada, para eu conseguir ser uma boa mãe, ainda assim ter um bom financeiro e ter um emocional forte para eu produzir. Então, tem muitas mulheres que deixaram os sonhos, deixaram os projetos, ou estão estagnadas, estão ali, sabe, se remoendo e não produzem, não conseguem fluir. 4 horas com a gente? 4 horas. Eu vou estar lá. Ah, muito bom. E vai ser online, amiga. Então, Online? mulheres do Brasil todo Gente, como é que a gente faz para se inscrever? Posso deixar o link aqui na Lógico. descrição? Vou deixar o link aqui para vocês. É uma imersão de 4 horas, é online, e eu vou ter uma tutora financeira, uma especialista em finanças. Então, eu vou trazer a parte emocional do dinheiro. Por que você gasta mais do que ganha? Por que você sempre tá no vermelho? Ai, gente, às vezes que tem um vazio, eu quero comprar um sapatinho. É só isso, eu quero ir lá no shopping. Tapar um buraquinho Eu quero tapar um aqui. buraquinho aqui, eu vou lá, compro um sapatinho, uma bolsinha. E por incrível que pareça, tem mulheres que não ganham mal, mas também não conseguem fazer sobrar, não conseguem investir. Então, qual é a ciência por trás do dinheiro? Gente, eu tenho que estar nessa... Bora, nesse amiga, momento. bora. Então, a gente vai trazer isso, como ser uma mãe melhor, né? Sem culpa, uma mãe com leveza que consegue passar o melhor para os filhos e ter um emocional forte para fluir em qualquer área. Então, vai ser, assim, muito bom, Gente, amiga. vai ser extraordinário. grandioso. Online? Online. Melhor ainda, eu boto meu foninho. Exatamente, vai fazendo os exercícios ali. Nossa. Vai ser muito bom. A gente Incrível. vai ter. Vamos momento. finalizar esse bate-papo incrível. Amei muito Amei, você aqui. amiga. Vou fazer um bate-bola contigo. Combinado. Não era preparado isso, tá, gente? Não era preparada? Você pode falar uma palavra que represente uma frase. A gente pode falar do Será que jeito eu que quiser. consigo? Ai, meu Deus. Claro que consegue, gente. Essa mulher é incrível. O que Eu consigo tudo que significa, eu quiser. desde lá da infância, mamãe falou isso. O que significa maternidade para Patrícia Rodrigues? Entrega. Entrega constante. Superação. 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 O que significa superação pra mim? Hoje, quando você se vê superando tantas coisas o tempo inteiro, que quando eu olho pra você, você é uma máquina de superar. Porque é uma pessoa que foi abusada aos 13 anos, que viveu todo um relacionamento narcisista, tóxico, vai pra outro relacionamento também que não foi funcional, que engravidou de gêmeos, que viu a sua autoimagem, que é uma coisa que você prezava, você viu ela ali caindo e você se reconstruiu de novo. Toda hora a superação é constante na sua vida. E tem muitas mulheres, Paty, que não tem isso na sua vida, elas não conseguem superar coisas muito menores do que isso. Sim. Não querendo entrar num lugar de comparação. Mas, assim, são situações, às vezes, que nem é tanto tudo isso, mas elas entram no lugar de dor constante. O que significa hoje esse lugar de superação? Renascer das cinzas. Renascer das cinzas. Toda Renascer hora é um das cinzas. renascimento. Nossa, muito Eu sempre bom. falo que você pode morrer em vida ou renascer das cinzas. Você tem esse poder de Como que escolha. você fala? O agir?
Bora agir a vida. Bora agir a vida. Bora agir a Eu adoro vida. essa Você pode frase morrer dela. em vida ou renascer das cinzas. Tá nas suas mãos. Tá nas Você não suas é o mãos. que te aconteceu, você é o que você escolhe. Então, os caminhos vão aparecendo e você vai se qualificando, se trabalhando pra viver a realidade que você quer. Não precisa ser hoje, mas hoje é a decisão pra você viver a vida que você tanto Vamos quer. agir a vida. Bora agir a vida. A palavra pra você, amor. Amor, merecimento. Merecimento. Eu mereço viver todo amor. Autoestima. Autoimagem alinhada. Alinhada com o que tá dentro de você. Exato. Incrível, muito bom. E o que você é, muito poderosa. O que é pra você o poder feminino? Poder feminino, importantíssimo. Indispensável. A Indispensável. gente tem que ter um poder pessoal, uma presença de comando, ser uma mulher lá do Via, uma mulher que é linda, admirada, vista, ouvida, interessante, porque a beleza te abre portas, Muito. mas a inteligência te mantém lá, a interessância te mantém lá. Então, é tudo, amiga. Poder pessoal é você ser vista e percebida sem abrir a boca. Sem abrir você falar uma palavra, você já criou um impacto no mundo. Você traz isso. Você entra, você acontece. Por isso que eu ensino, mulher. Por isso eu que você amo. consegue orientar muitas mulheres. Isso é magnífico. Eu Muito amo, obrigada amiga. Eu pela que sua agradeço presença pelo aqui. convite. Foi mais um podcast incrível, cheio de ideias, cheio de momentos de reflexão para você. Muito obrigada por vocês acompanharem até aqui. Continua seguindo aqui a gente. Segue a Paty Rodrigues. É @Paty Rodrigues @Patrícia Rodrigues Patrícia. e W no final. e um W no final. W de o quê? De win, de ganhadora. Vencedora. Segue nosso YouTube aqui, segue a gente no Instagram, dá dicas aqui sobre outros conteúdos relevantes que você também acha importante que a gente possa discutir com outras pessoas. Dê sua sugestão de outras pessoas que a gente possa também estar entrevistando. Beijo, beijo e até a próxima!